iniciando mais uma aula de história e hoje vamos falar sobre o município em que vivemos. Então peguem aí o caderno 3, porque já concluímos o nosso caderno 2, certo? Abram aí na página 2 e observem essa imagem de apresentação. Observando aí, mantendo o livrinho aberto para vocês observarem, né? O que é que a gente consegue ver nessa imagem? Uma cidade, né? Um município. E o nosso município, os municípios em gerais, eles são formados de áreas urbanas e de áreas rurais. Hã? Que é isso, tia Érica? Áreas urbanas, estamos falando em cidades, né? Onde existem comércios, ruas pavimentadas, né? Isso, praças. Estamos falando também da área rural, que é o campo, não é isso? Se vocês observarem aí, nessa página de apresentação, lá em cima no canto direito, vocês veem aí a imagem de uma parte rural, de uma área rural, o campo, não é isso? Então é sobre isso que iremos falar hoje. O nosso município, o município em que vivemos, campo e cidade. E alguns serviços que lá existem, certo? Então abram aí a página 4 e vamos lá. Organização do município. O município é formado pelas áreas urbana e rural. Atualmente, a maior parte da população brasileira mora em cidades, também chamadas de áreas urbanas. Porém, é ainda bastante grande, não é isso? O número de pessoas e comunidades que vivem também no campo, que são chamadas de áreas rurais. As populações que vivem na área rural e na área urbana de um município, elas devem ter suas necessidades básicas atendidas para dispor de boas condições de vida. Que condições são essas, tia Érica? Que necessidades básicas são essas? Então, são serviços de saúde, de educação, meios de transporte, coleta de lixo, trabalho, entre outras necessidades, né? Então, essas necessidades não são apenas do campo, como também não são apenas da cidade. São dos dois. Tanto na área rural como na área urbana. Todos os cidadãos têm direito às suas necessidades atendidas. Vamos aqui falar um pouquinho na página 5. Vamos falar do campo. O campo se caracteriza por apresentar maior quantidade de vegetação, ocupando o território e por abrigar uma maior diversidade de espécies de animais e de recursos naturais não modificadas pela ação humana. Ou seja, quando a gente fala do campo, quando a gente fala da área rural, a gente fala também de paisagem. Muito poucas as modificações humanas. Ou seja, tem poucas casas, não existem prédios, não existem ruas asfaltadas. É muito difícil o movimento de carros e motos. A gente vê mais assim, é o movimento de animais como cavalos, carroças, né? Até que hoje tem bastante assim motos, porque as pessoas que vivem na área rural, elas estão constituindo um meio de transporte para poderem se locomoverem do campo para a cidade, que é a motocicleta, né? Isso a gente está vendo bastante isso hoje, coisa que não era muito comum antigamente, mas hoje sim. As pessoas que vivem no campo, elas constituem esse tipo de transporte para poder ser mais rápido a locomoção entre as duas áreas, né? Entre campo e cidade. Em comparação, as cidades, as áreas rurais têm menor concentração de construções, de estabelecimentos comerciais e de serviços. No campo, as construções encontram-se mais distantes e espalhadas, mas em algumas áreas rurais também existem vários dos estabelecimentos que encontramos na cidade, como escolas, igrejas e comércios. Como estão organizados os espaços e a paisagem do campo? Você já prestou atenção nas diferenças entre as paisagens do campo e das cidades?
Já se deslocou de um lugar para outro observando as alterações na vegetação e nas construções, entre outros aspectos? Então, ó, como o Tiérica acabou de falar, é muito raro a gente ver muitas construções no campo, né? A gente encontra construções, encontra. Por exemplo, casas são construções? São construções. Como é que as pessoas vão morarem se não tiverem uma casa, um lar? Só que não são como nas cidades. Nas cidades, as casas são coladinhas umas nas outras. Parede com parede, parede com parede, parede com parede. No campo, a gente não consegue ver essa formação de construções. A gente vê casas mais umas afastadas das outras. Porque geralmente as casas são nos seus próprios terrenos. Entenderam? Então, são construções distantes, afastadas umas das outras. Tem igreja? Tem. Mas na cidade você vê uma quantidade muito maior de números de igrejas. No campo, não. Para cada povoado, geralmente, você vê uma igreja para atender aquela população. A gente consegue ver uma mercearia, mas a gente não vê um comércio como na cidade. Lojas coladinhas nas outras, shoppings, sorveterias, pizzarias, restaurantes, lanchonetes, não. A gente não vê isso no campo. A gente vê uma mercearia, a gente não vê supermercado no campo, mas a gente vê mercearias, a gente vê um bar. Então, esse é um tipo de comércio muito comum de encontrar em povoados. Mas não um comércio grande como nas cidades, mas ainda pequeno, mas existe sim o comércio no campo. Vocês conseguem observar ainda nessa página algumas imagens. Prestem bastante atenção. Ó. Temos aí um vinhedo em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Que é isso? Tem vinhedo, né? São o pé de uvas, não é isso? O vinhedo. Ao lado nós temos uma fazenda de gado em Pau-Brasil, que é lá na Bahia, não é isso? Isso tudo área rural, certo, gente? Isso tudo campo. Temos logo abaixo uma plantação de soja na área rural com vista para a área urbana, na cidade de Cascavel, no Paraná. E temos aqui ao lado a última imagem, que é uma escola municipal na área rural de Piracaia, lá no interior de São Paulo. Então, vocês observam aí muito verde, muita vegetação, né? Observamos também uma característica muito comum da área rural, que é o chão de terra, né? A gente consegue observar também cercas, que é muito originário da área rural. Não tem, geralmente, não, na área rural a gente não encontra muros, a gente encontra cercas. As áreas rurais são formadas por pequenas, médias e grandes propriedades agrícolas e pecuárias, ou seja, agricultura, que são as plantações, e pecuárias, que são as criações de animais. Na página 6, as grandes propriedades rurais, elas ocupam extensões significativas do território brasileiro. Nas pequenas propriedades, distribuídas em todas as regiões do Brasil e ocupadas, geralmente pelos agricultores e suas famílias, é produzida boa parte do alimento que consumimos, como vegetais, legumes e frutas. Então, são nas áreas rurais que vem o alimento da nossa mesa. O arroz, o feijão, o macarrão, a carne. Tia, vem lá do campo. E a criação da pecuária? A pecuária é o quê? Criação de animais, meus amores. Os animais são criados lá para poderem ir para os abatedouros, para poder chegar à nossa mesa. E o arroz, como a tia Érica já conversou com vocês na aula sobre isso, vem bonitinho no saquinho lá do supermercado? Não, primeiro ele foi uma plantação. Ele foi plantado, ele foi colhido, ele foi limpo, ele passou para a indústria, depois passou para o comércio. Lembra do extrativismo? Estão lembrados disso? Lembram? Primário, secundário, terciário, setores que nós estudamos. Então é isso aí. Então vocês já estão por dentro do assunto. Então tudo passa primeiro pelo campo para poder chegar à cidade. E vocês conseguem observar aí duas imagens belíssimas de plantação. Na primeira, uma família, né, de produtores, de agricultores, na plantação de beterraba. E logo abaixo a plantação de soja, lá no Mato Grosso.
Vamos aqui, continuando na página 7. No campo, além de áreas ocupadas pela produção agrícola e pecuária, em pequenas, médias e grandes propriedades, existem ainda as unidades de proteção ambiental e de uso sustentável, que são de responsabilidade dos poderes públicos. Essas áreas são importantes para a preservação da natureza e dos recursos naturais que existem no nosso país, em que a extração dos bens naturais é feita de forma consciente e sustentável para promover a subsistência da população local sem agredir a natureza. Então, quando a gente fala em sustentável, o que quer dizer? Aí do ladinho, do livrinho de vocês, vem essa parte de verbete, o que é isso, a explicação, o significado, para a gente não ficar um pouco à toa. Então, não entendeu a palavrinha não? Vem dizendo aí ao lado, meu amor. E o que é sustentável? É uma atividade feita para satisfazer as necessidades econômicas, mas pensada para não prejudicar a natureza, baseando-se em normas ecológicas. Ou seja, tudo que é sustentável é feito com cuidado para não agredir a natureza. E subsistência, tia Érica, que a senhora citou aí no texto, também vem essa explicação logo abaixo. Sustento básico das pessoas. Por exemplo, a agricultura de subsistência tem como objetivo produzir os alimentos básicos para garantir a sobrevivência do agricultor e de sua família. Então, subsistência é quando você planta para poder comer, para poder consumir aquilo que foi plantado. Então, subsistência, eu planto para consumir, eu planto para me alimentar, para colher para mim, certo? Temos aí logo abaixo a diversidade de povos e comunidades do campo. Então, vamos ver que diferença de povos são essas que vivem no campo. As áreas rurais são lugares de vivências de muitos povos e de diversas culturas. Cada povo ou comunidade que habita essas áreas, em variadas regiões do Brasil, né? Nós temos 5 regiões no Brasil: a Norte, a Nordeste, a Centro-Oeste, a Sul e a Sudeste. Então, diversas culturas dessas regiões, não é isso? Tem seu modo de vida e de cultura, além de histórias e saberes diversificados, ou seja, diferentes. Será que a nossa cultura é igual à cultura dos povos do Rio Grande do Sul? Não, são bem diferentes. Cada região tem sua cultura, tem seu modo de viver, tem seu modo de agir, tem seu modo de falar. Então, cada um tem uma cultura. As áreas rurais de nosso país também são constituídas por terras indígenas e outros territórios de comunidades tradicionais, como as comunidades quilombolas, que também já estudamos sobre isso. Página 8. Os quilombos são territórios que surgiram durante a escravidão no Brasil, no período colonial. Isso eu tenho certeza que vocês não se surpreenderam, que nós já falamos sobre isso, sobre os quilombolas, né? Os quilombos. Essas comunidades eram locais de resistência e abrigo para os africanos ou descendentes, que fugiam da condição de escravizados. Foram compostas também de descendentes de africanos livres, brancos pobres e indígenas. Geralmente, as comunidades se organizavam em regiões de difícil acesso, ou seja, bem distante, bem difícil de se encontrar, para que fosse possível a proteção do povo que ali vivia. Ou seja, eles fugiam. Se eles fugiam, é porque tinham medo. E se eles fugiam porque tinham medo, tinham que se esconder. Então, os quilombos tinham que ser em locais bem escondidinhos, onde fosse muito difícil de alguém encontrar. Porque se os quilombos ficassem em locais fáceis, de fácil acesso, onde
qualquer pessoa pudesse encontrar, eles não estariam fugidos, eles não estariam escondidos. Então os quilombos, eles ficavam muito distantes e era muito difícil de encontrar. Eram áreas realmente de difícil acesso. Atualmente, com o avanço dos meios tecnológicos de comunicação e de transporte, as populações que vivem em diferentes lugares se comunicam e isso influenciam mutuamente. Desse modo, os costumes se transformam com o passar do tempo. Apesar das mudanças ao longo da história, os diversos povos do campo também procuram manter suas tradições e seus modos de vida. Ou seja, quando se fala na questão da tecnologia, na questão da tecnologia de informação, isso quer dizer que antes o que era de difícil acesso, hoje está bem mais fácil. Porque, por exemplo, se nós moramos na cidade e a gente quer ver um familiar, um amigo que mora numa área rural, a gente hoje consegue se comunicar por telefone. Oi, tudo bem com você? Posso ir na sua casa? Vem à minha casa, vem fazer uma visita. Tô com saudade. Tudo através do telefone. Que antigamente isso era muito difícil, porque não existia. Para você poder falar um com o outro, vocês tinham que se locomover de um local para outro. E era de muito difícil acesso, porque a maioria das pessoas não tinham transporte. Então, como é que as pessoas do campo faziam para chegar na cidade? Vinham a cavalo. Isso, vinham de carroça. Era esse o meio de transporte para poder se locomover de um local para outro. Era muito distante. Hoje não, hoje se acontecer alguma coisa a gente quer falar, hoje existe o meio de transporte como carro, como moto, existe o telefone que a gente pode se comunicar naquela mesma hora, não é isso? Em tempo real. Existem as chamadas de vídeo, se eu tô com tanta saudade, nunca mais te vi. Faz uma chamadinha de vídeo, como eu tô. Ai, como você tá lindo, ai, como você tá linda. Nossa, tá muito bonito, né? Então a gente consegue hoje com a tecnologia, a gente se encontrar, a gente ver, a gente se falar, a gente matar a saudade, mesmo que de forma virtual, como a gente tá fazendo agora, não é isso? Agora vamos falar um pouquinho da cidade. Vamos aí para a página 9. Falamos um pouquinho do campo, da área rural. Agora vamos falar um pouquinho da cidade, da área urbana. Você já passeou por diferentes bairros e ruas da cidade em que você vive? Ah, tenho certeza que sim, né? Vocês conhecem muitas ruas e muitos lugares da nossa cidade, isso eu tenho certeza. Ao nos deslocarmos de um lugar para outro em uma cidade, podemos perceber que as características das ruas, das construções, do comércio, dos serviços disponíveis variam, ou seja, são diferentes. É possível observar que há bairros com maior número de comércios e de outros serviços, como também há bairros que são menos movimentados do que os outros. Também é possível notar que em certas ruas o calçamento é mais recente e apresenta melhores condições de conservação, se comparado a outras calçadas, com rampas de acessibilidade e sem buracos, não é isso? O que facilita a caminhada dos pedestres. Mas por que existem essas diferenças nos bairros e nas regiões das cidades? Observe as fotografias a seguir. Olha aí, ó. Temos duas imagens. Uma, as calçadas devem estar em boas condições para todos os pedestres, incluindo aqueles que têm deficiências físicas e visuais. Então, vocês conseguem observar aí calçadas que têm demarcações em alto relevo, que são para pessoas deficientes sentirem, onde há rampa para pessoas com qualquer tipo de deficiência, não é isso? Demarcações, né, que facilitam o acesso dessas pessoas. E já na imagem ao lado nós temos as calçadas esburacadas, prejudicando a locomoção das pessoas e podem causar vários tipos de acidente, com certeza. Uma calçada com buraco, até a gente que tem nossa visão, né, que tem nossa audição, a gente vira o pé e que Deus me livre, a gente pode até quebrar. Então, se para pessoas
que não tem nenhum tipo de deficiência, nenhum tipo de limitação, é ruim, é prejudicial, pode causar acidente. Vocês imaginem uma pessoa que não tem a visão, que não tem a audição. É complicado demais. Então, pode chegar a ocasionar uma coisa bem mais grave do que apenas quebrar uma perna, um braço. Então, pode ocasionar. Então, isso é um erro tremendo, né? A questão da pavimentação, a questão dos bons cuidados, tem que ter em todo lugar, né? Tem aí abaixo um jogo rápido no qual vocês terão que responder, certo? De acordo com tudo que foi falado. Vamos aí à página 10, sobre a organização das cidades. A organização das cidades e de seus bairros e ruas deve atender às necessidades de todos os seus habitantes. Elas devem ter boas condições físicas, né? Como a tia acabou de falar, né? Não tem que ter buraco, tem que ser tudo plano para evitar acidentes, não é isso? Com bons calçamentos e boa iluminação. Devem ter rampas, né? Devem ter comércios, transportes, serviços básicos, como os de saúde e educação. Tem que estar disponíveis para toda a população. Esses serviços são obrigação das prefeituras de cada município. Então, cuidar do bem-estar da sua cidade, na questão física, né, as boas condições físicas da cidade, isso é uma responsabilidade da prefeitura. Ou seja, tem que ter os assessores do prefeito que passem pela cidade, vejam o que está precisando para correr atrás das melhorias, é isso, das boas condições. No entanto, muitas vezes percebemos que existem diferenças entre as regiões e os bairros das cidades brasileiras. Como é feita a organização dessas cidades? Como os lugares e as atividades realizadas na cidade são distribuídos em seu território? Quais são os serviços essenciais para a vida das pessoas e para a realização de diversas atividades do dia a dia? Então, como é feita essa organização, né? Então, isso é uma coisa que tem que ser observada por cada cidade, por cada município. É muito importante manter o bem-estar físico das boas condições para o cidadão poder transitar sem nenhuma preocupação, sem nenhum medo, certo? Temos aqui abaixo algumas imagens, vamos dar atenção a essas imagens, todos observando, todo mundo olhando aí para o livro. Vamos aí para a imagem 1, todos olhando para o livro, observando, ó. Rua do Centro Histórico de Goiás, em Goiânia, em 2018. A boa iluminação noturna é essencial para a segurança das pessoas na cidade. Então, tem que ter iluminação nas ruas, principalmente à noite. Nós iremos andar numa rua escura, uma rua obscura, onde a gente pode ser assaltado, onde alguém pode fazer a maldade. Não, tem que clarear, tem que ter uma boa iluminação, a gente tem que se sentir seguro ao passear nas ruas à noite, não é isso? Temos aí ao lado um terminal de ônibus em São Paulo, na capital, e o transporte público é de extrema importância nas cidades. E sua administração também é feita pela prefeitura. Então, ó, aí um setor rodoviário, onde tem transportes coletivos, onde as pessoas podem ter acesso para se locomoverem para diversos locais, para os seus trabalhos, para o comércio, para a casa de parentes, para a escola e muitos outros lugares que necessitem, então através de transportes coletivos, não é isso? Na imagem abaixo, imagem 2, temos unidade do pronto atendimento em Rondonópolis, no interior do Mato Grosso, também uma imagem de 2018. Esses estabelecimentos são locais públicos administrados pelo município, para atender as pessoas em emergências de saúde. Então, todas as cidades têm que conter uma unidade de saúde, um posto de saúde. Gente, para onde é que nós vamos? Se eu precisar verificar minha pressão, se eu precisar verificar minha glicemia,
fazer um curativo, eu estou com a necessidade de um atendimento médico, então eu vou no posto de saúde. Então toda cidade tem que ter uma unidade de saúde para atendimento da sua população. Na imagem 4, nós temos aqui o metrô do Recife, em Pernambuco. Isso é uma imagem de 2016. Esses trens são meios de transportes mais modernos, mais rápidos e que causam menos impacto na poluição das cidades. Vocês observaram que cada transporte, que cada tipo de observância das condições da cidade são diferentes. Por que será que tem um metrô aqui no Recife? Não tem um metrô aqui em Goiânia, por exemplo, né? Porque não é em toda cidade que tem metrô, não. Ah, tia, mas em Goiânia tem metrô, sim. Mas, por exemplo, tem metrô na nossa cidade, de Neópolis? Não tem. Tem trem? Não tem. Tem ônibus coletivo, não é necessário um ônibus coletivo, por exemplo, para o transporte para o comércio, porque é uma cidade pequena, né? É o interior da capital, então não há necessidade de um ônibus coletivo porque tudo é pertinho. Mas existem cidades grandes, por exemplo, Aracaju, não tem um metrô, né? Então, há uma diferença nos serviços, né, prestados em cada cidade. Isso é uma coisa que vai de cada município. E logo na imagem da página, logo a mais na página 11, tem mais um joguinho rápido, certo? Onde vocês terão que responder. Vamos aqui falar um pouquinho sobre a saúde, a cultura e o lazer. Os serviços públicos, eles são pensados para atender ao conjunto da cidade e da população. Eles devem ser oferecidos aos habitantes das cidades para que possam exercer adequadamente suas atividades cotidianas e viver bem, certo? Por isso, muitos dos serviços públicos são considerados essenciais para a vida nas cidades, como os atendimentos médicos, como o tia acabou de falar, né, os hospitais, os meios de transportes, os diferentes tipos de atividades educativas, culturais, esportivas e de lazer. A oferta desses serviços à população garante que todos tenham acesso à educação, aos cuidados para a prevenção e o tratamento de doenças, que tenham mobilidade para se deslocarem por diferentes lugares da cidade e que possam conhecer os bens culturais e históricos produzidos ao longo do tempo. Aí vocês conseguem observar uma aula de dança. É pública e gratuita, gente. Em uma praça no centro de Campinas. Então, olha que legal. Tem uma aula exposta, uma aula ao ar livre, uma aula de dança. E você não precisa pagar. É gratuita, não paga. E você pode ter uma atividade interativa, uma atividade educativa, de lazer. E sem precisar ter ônus ou bônus para isso, entenderam? Então é isso, meus amores. Essa foi a nossa aulinha de hoje, falando sobre alguns serviços, culturas, né, isso, sobre estabelecimentos e organização das áreas rurais e áreas urbanas. Espero que vocês tenham entendido, certo? Qualquer dúvida, liga pra tia. Um beijo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijo! Tchau!